Olá, estamos começando mais um Viva Mais e é tão bom estar com vocês sempre. A gente para, às vezes, 1 ou 2 fins de semana sem fazer, porque eu estava viajando, estava no congresso de odontologia, mas assim, ó, morrendo de saudade de fazer o programa com vocês. E hoje vocês vão ver que a gente está com uma gente linda de morrer aqui com a gente, estamos sem o Miguel. Pela primeira vez no Viva Mais sem o Miguel. Os fãs do Miguel vão morrer de saudade, que nem eu, que é o meu único irmão, né? Morro de saudade de estar sem ele, é a primeira vez, né? Um programa Viva Mais sem ele. Hoje a gente vai morrer de saudades dele, mas hoje ele estava em São Paulo, precisou ir para São Paulo, ele está atendendo também lá em São Paulo. Então, mas vai ser o único, tá, gente? É o único sem ele. Depois, sempre com o Miguel, claro, né? Sem ele não existe Viva Mais. Mas a gente já quer começar agradecendo os nossos parceiros. Primeiro, os nossos patrocinadores, que é o Zafari, né? Há 8 anos que nós já temos o programa e há 8 anos o Zafari é o nosso patrocinador, né? Zafari, onde economizar é comprar bem. O melhor supermercado do mundo. Quem não tem Zafari no seu estado ou no seu país, sinto muito, porque o Zafari é o melhor supermercado do mundo. A Filozon, que é o melhor aparelho de ozônio que existe, né? Com certificação da Anvisa, tá ali o nosso aparelho de ozônio. Eu sempre trago o meu portátil, tá aqui a minha maletinha, não viajo sem o meu Filozon, né? Hoje eu tenho o meu portátil, tenho 2 na clínica, mas tenho o meu portátil, não viajo sem o meu Filozon, então é nosso parceiro. E agradecer a Nerto que me veste, hoje eu tô com uma saia linda da Nerto, né? Uma saia de couro maravilhosa. A Nerto que me veste, adoro, não ando mais sem roupa de couro, até porque é muito confortável. Fui viajar para os Estados Unidos, fui com uma roupa toda de couro, viajei 11 horas toda de couro, porque é muito confortável. Gente, ainda cheguei lá, minha filha disse assim, mãe, tu é doida, tu viajou com roupa de couro, mas é que é muito confortável. O couro, ele se ajusta no corpo da gente, é uma delícia. E quem mora em Porto Alegre tem que aproveitar, porque essa semana qualquer peça na Nerto está 349. Pense em uma roupa de couro por 349, qualquer peça, vestido, saia, blusa, é de não perder, tá? Agradecer aos nossos parceiros que deixam esse estúdio cada dia mais bonito, né? A La Tabla, Eduardo, muito obrigado pelos móveis, são lindos e maravilhosos. A Boutique dos Luces, né, que o Marcos faz as luminárias especialmente para nós. Agradecer a de Bueno, que fez essa moldura linda, né, para os nossos musgos escandinavos, que a Luísa Pilau cedeu para nós. Agradecer a Graça Brenner, que é ela que faz todo o nosso cenário sempre para nós. A Império Persa, que sempre coloca tapetes lindos. Hoje vocês vão ver que está fazendo uma falta tremenda o tapete. Foi culpa minha, tá? É que eu cheguei de viagem ontem e não tive tempo de fazer tudo que era necessário. Eu precisava ter ligado, só ter ligado e ter dito, Graça, vai ter programa. Mas não deu tempo, gente. Eu cheguei, eram 4 horas da tarde, meus netos estavam aqui, eu fui pro shopping com meus netos, cheguei 10 horas da noite, atendi hoje o dia inteiro. Me esqueci de ligar para a arquiteta, senão estaria para Graça Brenner, estaria aqui os tapetes lindos da Império Persa. Fui me lembrar hoje, eram 7h30 da noite, eu falei, esqueci de ligar, faremos sem tapete. Mas as pessoas que estão aqui são tão maravilhosas que o tapete, claro que vai fazer falta, porque faz falta um tapete persa lá da Gilá, né? Gilá, muito obrigada, ela sempre manda. E olha, eu acho que se eu tivesse ligado às 7 horas da noite, a Gilá teria mandado, mas aí eu fiquei com vergonha de ligar. De lá, muito obrigada, que ela me manda há anos os tapetes lindos, maravilhosos, mas hoje eu fiquei com vergonha de ligar. E a Belas Artes Persianas, que faz esse cenário lindo para nós também. Gente, obrigada por tudo que vocês sempre fazem por nós. Mas hoje eu tenho um pessoal tão lindo aqui comigo, tão lindo, tão maravilhoso. Eu tenho aqui conosco a doutora Cíglia Campos, que é professora de harmonização orofacial. Ela é professora de um pós aqui. Cíglia, tu é de onde mesmo? Eu sou de Rondônia. Ela é de Rondônia, mas atualmente ela mora em Passo Fundo. Atualmente ela mora em Passo Fundo. Pensa, ela vem de Passo Fundo para estar aqui conosco no programa. Olha que delícia, tá? Tem também conosco, eu vou aqui na ordem aqui, tá? Está conosco também a Cláudia Ferreira dos Santos, que também é professora lá do curso de harmonização orofacial da Oroface. Ela é implantodontista, ela é
pós-graduanda também de harmonização e mestranda em Ciências da Saúde. Claudinha, sejam bem-vindos. A Claudinha é de Caxias. Sou de Rio Grande, mas moro em Caxias. É de Rio Grande, mas ela veio de Caxias também para gravar o programa conosco. Pensa, gente, eu fico assim com o coração acariciado com tanta gente maravilhosa que está aqui fazendo esse programa conosco. O César, que é marido da Cláudia, olha que casal lindo. O César é pediatra, então hoje vocês vão ver que os nossos assuntos vão ser assim, diversos, vocês vão ver assuntos maravilhosos. César, que é pediatra, né, César? César Santos, que é pediatra. César, está sentindo peixe fora d'água com tanto dentista em volta de ti, não? Um pouco. Sabe que normalmente está o meu irmão aqui, e às vezes ele é o único médico, né? E às vezes tem um monte de dentista em volta dele. Porque a gente grava o programa, César, só para te dizer, às vezes é um monte de médico só é o dentista, viu? Porque cada vez o assunto é um assunto. Às vezes é sobre cardiologia, às vezes é pneumologia, nem sempre é sobre odontologia. A gente fala sobre os diversos assuntos. E assim, ó, 98% das vezes é medicina e não é odontologia. Hoje tem muito dentista na tua volta, mas normalmente é o contrário. É um monte de médico, eu sou a única dentista. Mas, às vezes, quando muito dentista, o meu irmão fala assim, gente, lá na minha faculdade a gente não fala nada de dente. Então, a gente tá meio assim, peixe fora d'água. A gente quer saber muito de pediatria, tá? Ok. Então, a gente vai querer saber de pediatria. Porque, por incrível que pareça, pediatria nem sempre tem muita gente, né? Hoje está em alta, né? Não tem muito pediatra, tem? Tá uma profissão escassa, né? Eu noto isso, e a grande maioria ainda é mulher, né, não? Sim, tem mais mulheres. Os profissionais que se formaram antes, assim, tem bastante homens, assim, mas tem muitas mulheres se formando agora. Hoje em dia mais mulheres, né? A grande maioria. Médicos também, né? Médicos e, no geral, como médico, tem mais mulheres se formando. Na odontologia também a gente está meio que tomando conta do espaço. Há muito tempo. Muito tempo. E está conosco também o doutor Eduardo Picanso. Eduardo, é um prazer te ter aqui. A gente se fala muito no WhatsApp. Eu vejo muito o Eduardo. A gente tem um grupo do WhatsApp que a gente se fala muito, é um grupo de harmonização facial, né? Isso. E a gente se fala muito. Seja bem-vindo, Eduardo. É muito bom te conhecer pessoalmente. Né? Eu vejo muito, a gente se vê muito assim, Eduardo Picanso, mas não te conhecer pessoalmente. Um prazer te ver pessoalmente, te conhecer pessoalmente. Seja bem-vindo. O Eduardo Picanso, deixa eu ler aqui, ele é mestre em reabilitação oral e ele é CEO do Self Manager, tá? Que é um sistema de gestão inteligente, tá? E o Eduardo é do Rio, vocês vão ver o sotaquezinho dele, lindo lá do Rio. Eu tenho um genro que é carioca, então eu adoro o sotaque de vocês lá. A gente podia começar, Eduardo, tu contando o que é esse Self Manager. Bom, o Self Manager, ele é um sistema de gestão inteligente, como você falou, que eu acabei vendo a necessidade de criar depois de 13 anos dando aula da parte de marketing, gestão, administração, finanças, contabilidade, para dentistas principalmente, e vi que a grande maioria não sabe fazer isso de uma forma profissional, faz muito amadora. Eu vejo a odontologia com pessoas que amam o que fazem, os amadores, e na hora que a gente consegue profissionalizar, o dentista sempre é muito difícil com números. Então, a parte de finanças, de contabilidade, são grandes monstros para a grande maioria. Parece que o dentista tem vergonha de cobrar aquilo que ele vai fazer. Sim. O que acontece é que as faculdades, em geral, formam os dentistas em um ofício que funciona para eles serem empregados de alguma coisa. E o dentista, quando se forma, ele se vê na posição de montar um consultório, que é exatamente montar uma empresa, e ninguém nunca ensinou ele a ser empresário. E aí, essa parte que você tem uma discrepância muito grande do que eu aprendi na faculdade como ofício para ser empregado e tendo que ter um negócio e começar a ter visões do tipo, para montar um negócio, eu entender o que é nicho de mercado, qual é o mercado-alvo que eu vou atender, qual é o meu posicionamento estratégico como empresa, como eu vou me comunicar, minhas ações de marketing, ações estratégicas, como eu precifico e como eu vendo isso para o meu cliente. Ninguém nunca foi treinado para isso.
E aí você começa a ter profissionais descrentes com a odontologia, mas não é como com a odontologia. Foram ser empresários onde não foram treinados para isso. E, gente, uma coisa que eu acho que a gente precisa alertar, uma coisa que eu achei que eu acho muito bacana, por exemplo, eu cheguei ontem de um congresso de odontologia dos Estados Unidos. Lá, para o dentista exercer odontologia, ele precisa ter horas aula por ano, tá? Então, assim, ó, o dentista não exerce a profissão se ele não tiver horas aula por ano em congressos, tá? Aqui no Brasil não existe isso. Não. Eu conheço, tá? Muitos colegas, muitos, que não vão a congressos, ó, há muitos anos. Ou se vão, fui lá para olhar a feira. Sim. E não assistem cursos. Isso não é exigido no Brasil. E o seu dentista, você já se perguntou se ele tem ido a congresso? Quantas horas de aulas boas ele tem feito? Se ele tem ido a congressos bons? Agora, se ele está cobrando barato, ele não tem como pagar congresso. Estou errado, Eduardo? Não, está certíssimo. E aí, pegando essa linha, esse gancho que você falou do congresso... Fala um pouquinho mais alto, Eduardo, desculpa. É meio fundamental que o dentista tenha em mente quanto ele precisa investir em cursos de capacitação, de reciclagem, para que esse custo esteja acoplado na hora clínica dele e isso fatalmente tem que ser passado para o cliente. Só que ninguém faz essa conta. Então, no final do ano, o dentista fala assim, não tenho dinheiro para fazer curso, não tenho dinheiro para fazer um congresso, porque ele não colocou isso no cálculo da hora clínica dele. Quem cobra, por exemplo, um implante muito barato, tá? Eu vou falar isso para vocês. Vocês devem... Deixa até convidar vocês, né? Entrem no YouTube, coloquem assim, canal do programa Viva Mais, tá? Por favor, se inscrevam, a gente adora vocês lá com a gente. Canal do programa Viva Mais no YouTube, se inscrevam. A gente entrevistou o Dr. Paulo Maló, que eu adoro ele, tá? Eu sou fã dele há muitos anos. E ele até fala que um dos grandes problemas que a gente ouviu agora no congresso lá de implante é a periimplantite, que ele até chama de parafusite, que é a inflamação em volta do parafuso do implante. E uma das razões disso é quando as pessoas usam um pino de implante muito barato. Então, assim, as pessoas, a minha avó já dizia que a economia é a base da porcaria. Então, assim, as pessoas querem um implante barato. Então, o que elas procuram? Um dentista que cobre um implante bem barato. Eu preciso botar um implante, mas eu preciso botar um implante bem barato. Então você vai num dentista que usa o implante de uma marca bem barata, que não se recicla, o que vai acontecer? Vai perder o implante. Não é verdade? E isso, o dentista quando não entende como precifica, ele acha que o implante barato vai fazer o procedimento custar menos. Na verdade, custa mais, porque um dos pontos, dos parâmetros que eu coloquei na conta do Self-Manager é o índice de retrabalho. Então, quando eu coloco isso e o tempo que eu levo para executar, me dá mais retrabalho um implante barato, isso faz com que o custo seja maior do que um implante que tem um custo inicial maior, mas me dá menos tempo de trabalho e menos índice de retrabalho. Isso está tudo dentro do algoritmo que eu criei. Muito legal. Bom, gente, eu trouxe essa gente maravilhosa. Primeiro, assim, ó, a Siglia, ela é professora de harmonização facial. Achei maravilhoso o teu trabalho, viu? Muito legal. Eu trouxe esse pessoal porque a gente quer falar muito sobre meritocracia. E eu queria que vocês continuassem logo depois do comercial, porque um pouco eu queria falar sobre harmonização facial também. A gente podia puxar esse gancho, né, Siglia? Porque tem uma discussãozinha sobre se o dentista faz harmonização facial ou não. E quando a gente fez um bate-papo que a gente colocou no Facebook, tu falou que eu gostaria que tu repetisse aquela coisa. Há quanto tempo o dentista faz harmonização facial mesmo? Desde sempre. Desde então, sempre. Define a harmonização facial aí para nós. Harmonização facial, então, quando a gente, trazendo bem para a odontologia, né? Então, se o ortodontista, por exemplo, o ortodontista ele está tratando ali o desequilíbrio oclusal do paciente, mas qual que é o fim disso? É uma harmonização. Né? Deixar os dentes bonitos. Ele não vai deixar só os dentes bonitos, mas ele vai estar mudando a face. Porque na ortodontia tem a ortopedia também, que você mexe na ortopedia dos maxilares. E isso muda a face. É uma harmonização. Quando o paciente vai à procura de um bucomaxilo, né?
Qual que é o fim desse procedimento? Ele não quer mudar, ele não quer ter uma aparência melhor, ele não quer se sentir melhor com ele mesmo perante a sociedade, porque ele não gosta do sorriso, ou porque, enfim, o queixo está mais para dentro, ou é queixudinho, como chama popularmente, né? Qual que é o fim? É a harmonização orofacial. Então, como a gente conversou naquele dia e brincou, que se fala muito hoje em HOF, e o pessoal pensa que HOF, que é a harmonização orofacial, é uma coisa atual, não é? Nós sempre harmonizamos. Desde que existe cirurgião dentista e as especialidades, nós harmonizamos. Lâmina de porcelana? Nós harmonizamos. Inclusive, o clareamento é uma harmonização facial, porque Com você certeza. deixa mais branco. Harmoniza. Traz o bem-estar, né? E a Organização Mundial de Saúde fala que a qualidade de vida é o bem-estar também, é um dos parâmetros. Então, a partir do momento que você se sente bem, você tem qualidade de vida. E se você vai ao dentista, você não vai só para mudar os dentes ou para clarear. Qual que é o fim daquilo? O teu bem-estar, a tua harmonização, você se sentir bem perante a sociedade. Então, desde sempre. Então, não é hoje, não venham dizer, está se metendo numa área que não é sua. Não, é uma área nossa há muitos anos, desde que existe a odontologia, só que a gente não se dava conta. Acordamos um pouquinho tarde, mas eu acho que não é tarde. Porque hoje a odontologia, nós somos os que mais estudamos, né? Nós estudamos muito, porque a gente tem essa necessidade de aprender e de aprender. A gente podia calcular que só a faculdade são 5 anos só de cabeça e pescoço. Com certeza. Ou seja, a gente sabe muito de cabeça e pescoço, né? Eu, por exemplo, eu tenho os 5 anos de faculdade, mais os 3 anos de especialização de implantodontia, mais os 3 anos de especialização de prótese, mais os 2 anos de dentística. Ou seja... A gente passa estudando. São 8 mais 5, são 13 anos. Ou seja, então, não dá para dizer que a gente não sabe, né? Cada um de nós aqui tem anos e anos de especialização, né? Mais o mestrado agora. Eu botei só as especializações, esqueci o mestrado. Gente, mas a gente está indo para o intervalo. Você não saia daí que a gente vai falar bastante, a gente já está voltando. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. É
poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, a gente está voltando, se você não pegou o primeiro bloco, a gente está com essas pessoas maravilhosas, a gente está com a doutora Cíglia Campos, com o doutor Eduardo Picanso, com a Cláudia, tá, Ferreira dos Santos, e com o César Santos, que é pediatra. Hoje só o César que não é dentista aqui. Então, César, nós vamos começar direto contigo, que é pediatra. César, me conta, como é que é a vida do pediatra? Muito corrida? Bastante. Porque hoje uma coisa que eu noto na pediatria, na minha época, porque assim, as minhas filhas já estão todas assim com 31, 28, 25, mas na minha época a gente conseguia que o pediatra ainda assim atendesse o telefone e tal, mas hoje eu noto que já não é mais tanto assim. Hoje o pediatra já, se a gente tem uma correria, ou assim, ó, tem um desespero, a criança passa mal, eles já encaminham direto, vai para a urgência. Tu ainda tem esse sistema ou pode ligar para o Dr. César, que o Dr. César atende? Como é que é? Com o advento do SUS, né, alguns anos atrás, se criou essa estrutura de atendimento ambulatorial e a questão da urgência, dos plantões. Então, facilitou para o colega, por exemplo, tem colegas mais antigos que atendiam o telefone não parava nunca, né? Com essa questão de ter o plantonista lá para resolver as urgências, isso ajudou bastante. E o pessoal, nos últimos anos, o pessoal que se formou, não só na pediatria como nas outras áreas, tem alguns que optam por seguir a carreira de urgência, fazer terapia intensiva, fazer medicina de emergência e trabalhar só com isso. E não trabalhar diretamente com o paciente no consultório, né? Eu segui o caminho oposto, né? Eu ainda acredito que o contato com o médico, o contato telefônico e o contato de confiança, né? Eu acho que isso aí é um Tu é o pediatra que atende telefone ainda? Eu trabalho muito com essa questão do WhatsApp, né, também, que até o pessoal fala, pô, mas não dá para atender tu ficar respondendo coisas pelo WhatsApp, porque tu vai dar consulta pelo WhatsApp. Eu acho que não, eu acho que tu tens que saber usar a ferramenta que já existe. Não tem como tu ir contra a tecnologia, né? É uma coisa inexorável. Ela está ali para tu usar, tu tem que saber usar. Gente, então quem mora em Caxias, Dr. César Santos é o dentista dos sonhos. Não. Porque é o pediatra... Ai, desculpa, eu tô com dentista na cabeça. Dr. César Santos é o pediatra dos sonhos. Porque, Claudinha, tu fica quase sem marido, então. E ele quase sem mulher. Porque assim, ó, César, sem mentira nenhuma, é muito bom a gente como mãe nova, quem é mãe nova sabe, né, Cláudia? A gente quer muito um pediatra assim, que responda a gente no WhatsApp, que a gente possa pedir socorro e responder. Quando a gente é mãe nova, a gente precisa muito disso. Eu lá na terceira filha, a gente meio que já sabia bem que se virar, sabe? A gente meio que já automedica. Mas lá no primeiro e segundo filho, a gente precisa muito, né? Sim, quando são pequenos, né? Então... Eu acho que é saber usar a ferramenta, né? Ninguém vai dar consulta. Tu até seria antiético por um aplicativo tu dizer o que o paciente tem. Mas assim, ó, um paciente que tu vê todo mês, ele consulta... Não, mas tu dá um socorro. Não, ou se certeza. Precisar te ver, tu até claro, atende. Não, encaixe, isso tudo existe, tudo não tem... Só que é uma ferramenta que está aí para ajudar, né? A gente tem que saber usar ela, não usar para dizer que eu não vou usar porque... Eu acho que tem que usar e saber usar. E num desespero tu até olha a criança. Não, mas eu não preciso estar no desespero. Eu sempre
Os meus pacientes são a minha prioridade, né? Inclusive, teve um paciente que teve uma mãe que disse assim, o dia que tu se aposentar, a gente vai ligar para quem? A gente brincando, né? Eu disse, olha, se eu me aposentar, eu posso até me aposentar, mas para os meus pacientes eu não posso, a gente não para, né? Olha, as minhas filhas, eu tive sorte do Mário, o melhor pediatra do mundo para mim na época. Ele ainda é pediatra, acho que o Mário não parou, tenho certeza que o Mário não parou ainda. Ele atendia as minhas filhas, ele vinha até em casa. Eu dizia, Mário! E o Mário vinha. Era assim, que nem tu, César. Ele nunca deixou de atender uma ligação. E agora, quando os meus netos nasceram, eu dizia para minha filha, tem que ser o Mário. Porque ele atendia o telefone também. E assim, é um sossego pra gente, né? Tu saber que tem um pediatra que atendia. Então, olha, quem é de Caxias tem o César Santos, pra tu ligar. O CRM não permite dar o telefone, né? Mas é só procurar César Santos, né? Que haja fácil. Que haja fácil em Caxias. Mas sabe uma coisa que a gente queria falar muito hoje aqui, eu até perguntei para eles se podia, que é a questão da meritocracia. Porque hoje, inclusive, teve em Porto Alegre, hoje é terça-feira, a gente está gravando na terça-feira, né? A gente sempre grava os programas na terça-feira, apesar de que vai aparecer no sábado, depois vai para o YouTube, então a gente convida vocês para entrarem no canal do programa Viva Mais no YouTube. A gente já tem mais de 620, eu acho, programas lá no YouTube, de todos os assuntos, então entrem, participem com a gente adora, depois falem com a gente tem no Instagram, doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, mandem mensagem, eu respondo para vocês, no Facebook do programa Viva Mais também eu respondo sempre, o que vocês quiserem saber, a gente sempre traz convidados, é um prazer ter em contato com vocês. Mas a gente gostaria muito, hoje teve uma passeata sobre a questão de cotas. E eu, particularmente, cada um tem sua opinião, mas eu gosto de expor a minha. Eu sou contra a questão de cotas, tá? Então eu vou dizer para vocês por que eu sou contra a questão de cotas. Eu sou contra a questão de cotas porque eu estudei em escola pública, tá? Eu estudei no Ivo Corceio, aqui na Travessa da Protásio Alves. E tive que entrar na URGS, porque meu pai não tinha condições de pagar a escola particular. E tudo bem, eu estudei. E como eu tinha que passar em escola pública, eu estudei. Quando a gente precisa passar em escola pública, o que a gente faz? A gente estuda quando a gente precisa entrar na URGS. O que meu pai falou para mim? Tu quer entrar na Odonto? Então é 1 ano sem sair de casa. E foi 1 ano que eu não podia ir no cinema, não pude ir a baile. Eu só pude namorar depois que eu entrei na faculdade. Meu primeiro namorado eu já tinha 17 anos. Porque eu entrei na faculdade com 17 anos, eu só pude namorar depois que eu entrei nos 17 anos. Meu primeiro beijo foi aos 17 anos, porque eu não podia namorar antes. Então, assim, se eu quisesse entrar, tinha que ser na URGS. Então, eu me matei estudando para entrar na URGS. Fiz a faculdade sem comprar um livro. Pena que o Miguel não está aqui também, porque ele também fez medicina sem comprar um livro. O Miguel ia para a faculdade de bicicleta, porque ele tinha uma Caloi 10. Eu, como não tinha bicicleta, ia a pé. Então, eu andava 5 quilômetros a pé para ir para a faculdade. Ele ia de Caloi 10. Ele fazia plantão à noite, então eu conto a história dele. Tá? Ele fazia plantão à noite. Ele fazia ali no Sanatório Partenon, de tuberculosos. À noite, estudava de dia. E eu fiz sem comprar nenhum livro. Então, assim, eu sou contra cotas, tá? Sou muito contra cotas. Eu acho que tem que ser meritocracia. A pessoa estuda, a pessoa vai. Se a pessoa... Porque... da mesma maneira como tem pessoas que não têm condições por ser índio, por ser preto, tem branco também que não tem condições, e aí faz o quê? Daqui a pouco mulher também não tem condições, porque é mulher, e daí? Então eu também sou contra. Então cada um de nós tem as nossas histórias para contar. Se tu está formada, eu já estou formada há 32 anos, tá? Eu tive a oportunidade, sou grata a meus pais, porque eles fizeram isso, não podia sair, não podia fazer nada, e eu tive essa oportunidade de, apesar de me formar, eu trabalhei como balconista desde os 9 anos de idade, durante a época da faculdade eu vendi shampoo, eu vendi malhas, eu fui noiva de um colega de Caxias, e aí a tia dele dava malhas pra gente vender em consignação, adoro ela, um amor.
Vou me lembrar, daqui a pouquinho já tento me lembrar, eu me lembro do sobrenome deles, era Roncada, mas daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dela, porque ela emprestava as malhas para a gente vender em consignação, uma querida. E tudo isso ajudava para que eu sobrevivesse na faculdade, tá? Mas cada uma de nós tem a nossa história, né? Tu tá formada há quanto tempo, Ciglia? Eu sou formada há 4 anos. A Ciglia tá formada há 4 anos. Como é que foi? Foi fácil para ti também? Não. Porque as pessoas nos olham, devem estar todo mundo pensando assim, ai que sorte, né? Todos os dentistas com especialização, com mestrado. Eu tenho 3 especializações e um mestrado. Ai que fácil, né? Nasceu virada. Eu tenho um parente que diz assim para mim, nasceu virada para a lua. Eu e meu irmão nasceram virados para a lua. Claro, hoje com todo o sacrifício que foi, os meus 3 especializações foi com filho, trabalhando de dia, estudando de noite, ou estudando de dia, trabalhando de noite. Foi sufoco. Como é que foi a tua história, Ciglia? Conta pra nós. A minha foi parecida, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Lá em Rondônia ainda com meus pais, que eu sou de uma família classe média, né? Minha mãe era funcionária pública, meu pai de uma empresa privada. Então, com 12 anos eu já trabalhava. Enfim, resumindo, quando eu casei, primeiro fui ter os filhos, tal, é que eu fui estudar, né? Primeiro fiz curso em prótese dentária, juntamente com curso em estética, me formei, trabalhei anos com isso. Quando nós nos mudamos a Passo Fundo, eu já estava com os filhos mais ou menos crescidos, resolvi fazer odonto, até porque como eu trabalhava muito com prótese dentária, e eu gosto de contar essa história porque assim, tem um dentista que é o Dr. Inácio Halber. Ele, na empresa que eu trabalhava, eu fazia a parte toda de prótese do implante junto com um outro técnico, né? Durante a semana a gente dava as aulas técnicas, ensinava, e quando tinha as especializações nós éramos responsáveis pelas próteses. E o doutor Inácio uma vez falou assim para mim, me chamou e disse assim, teu negócio não é prótese. Eu tomei um susto, né? Eu falei, por que não? Eu amo o que eu faço. Aliás, eu sempre trabalhei com o que eu gostei, e isso para mim eu acho que fez muita diferença. Ele falou, é porque você não viu o brilho no teu olhar quando você está aqui dentro com os pacientes. Aí eu, opa, porque quando eu me casei e vim para o Sul, eu fiz vestibular de odontologia, né, sem muita intenção, tal, mas naquela época era 40 por 1 na UBRA. Não passei, enfim, foi quando eu fui fazer prótese. Eu disse, quem sabe está na hora de eu voltar a pensar nesse sonho. Fiz o vestibular depois de quase 18 anos, que eu tinha terminado o ensino médio, passei. E foi assim, trabalhava de noite para conseguir fazer a faculdade durante o dia, vendia semijoias para conseguir comprar material. Então vamos voltar ao filme aqui. Trabalhava de noite para estudar de dia, vendia semijoias. Sabe por que a gente está falando sobre isso? Porque às vezes as pessoas entram em depressão, é porque é muito fácil, quem não tem sucesso, né, botar a culpa em alguém. Sim. Ah, eu não tive sucesso porque meu parente não sei o quê. Eu não tive sucesso porque a vida não me ajudou. Eu não tive sucesso porque a culpa é do governo. Eu não tive sucesso porque as pessoas ricas roubam os pobres. Eu não tive sucesso. Gente, se a gente não tem sucesso é porque a gente não corre atrás da máquina. É porque a gente prefere ficar em casa sentado assistindo televisão. É porque a gente prefere... Ah, não, é porque eu chego muito cansado do trabalho e de noite eu preciso sentar e descansar. Ela estudava de dia, trabalhava de noite, ainda vendia semijoia. Sim, ainda cuidava dos filhos, né? Ainda cuidava dos filhos. Eu, quando eu fazia pós-graduação, Ciglia, eu fiz 3 pós-graduações, que eu fazia assim, ó, pós-graduação de dia. Eu saía do pós-graduação, todos os meus colegas iam para barzinho, parará. Eu saía do pós às 6, eu atendia até às 11, chegava em casa, eu tinha 3 filhas, casa, marido, darará. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Sim. Continue, desculpa, Ciglia. Eu só quis fazer essa parte, porque tem gente que quando não tem sucesso, bota a culpa em todo mundo que tá em volta. É parente, é pai, é mãe, é amigo, vizinho, todo mundo tem culpa, né? Eu costumo dizer assim, Ana, que enquanto a culpa é do outro e eu não assumo a culpa, eu nunca vou ter sucesso. Porque eu vou ter sempre uma desculpa. Porque o outro, bem isso como tu disse. Então, a partir do momento que eu trago para mim a responsabilidade, né? Não, eu estou nessa situação e só eu posso sair dela. Então, aí sim, eu puxei a responsabilidade para mim, eu consigo ver uma luz no fim do túnel e vejo por onde eu vou trabalhar. Quando eu deixo de culpar o próximo... Eu vou ser tão deselegante, desculpa.
Eu não tenho problema de dizer minha idade, eu tenho 53 anos. Em abril agora eu faço 54. Tem problema de dizer a tua idade? Não, nenhuma. Tá, qual é a tua idade? 42. Tá, a Sigli tem 42. Ela tá formada há 4 anos, então ela se formou com 38. Se você tem idade... Eu tive uma colega que se formou comigo, ela tinha 60 anos. Ai, que ótimo. Era linda! Ela se formou com 60. Então, assim, ó, ai, mas o que uma mulher de 60 vai se formar em odontologia? E daí? Ela pode trabalhar até os 80. O meu professor de prótese, ele com 80 anos, ele era meu professor de prótese, foi melhor professor Nock, professor Palmísio Nock. Aos 80 anos, ele era meu professor de prótese, meu melhor professor de pós-graduação que eu tive na vida. Adoro meu professor Henrique também. Amo de paixão. Não posso dizer que era o melhor. Todos eles foram ótimos. Todos os meus professores de pós-graduação foram ótimos. Não posso falar que um era melhor que o outro. Mas o Dr. Palmísio Nock foi sensacional. E ele tinha 80 anos. Então, essa que se formou com 60... Gente, nunca é tarde demais. Desculpa, não tem tá? como dizer que não vai ser um bom profissional porque começou tarde, né? E olha, ela tá com 42 e ela é professora de um pós hoje. Com 4 anos de formada. Desculpa, Siglia. Que não dá pra parar, né? Eu engatei e fui, né? Tu engatou, botou primeiro e ó, botei a primeira foi. E não desacelerei ainda, porque, eu digo assim, a odontologia, ela me escolheu, né? Desde a época da prótese dentária, que eu fui por um desafio, que eu nunca fui boa em trabalhos manuais, e eu quis fazer prótese para me desafiar, para superar os meus limites. Eu disse, eu que não consigo fazer nenhum desenho, eu não sou péssima, eu tenho 2 mãos esquerdas. Eu dizia assim, como que eu vou esculpir um dente com a forma que ele tem que ser? Aí eu resolvi me desafiar, eu falei, eu vou conseguir. Né? Então, assim, desde ali a odontologia me pegou. Gente, né? olha quanta história de superação. Quer mais? Claudinha, conta a tua. Bom, eu fiz um trajeto contrário, assim. Eu tive filho, casei e depois fui estudar. Né? Então, hoje eu tenho um filho de 26 anos, que mora até fora do país. Quando eu conheci o meu marido, eu já tinha o meu primeiro filho. E aí, eu era representante na indústria farmacêutica, assim. E agora tu tem um lindo que eu vi ali. Que é nosso. Vai fazer 13 anos. E quem me desafiou a entrar na odontologia foi o meu marido. O César. O César, que é médico. Ele já estava na medicina, César? Sim, quando nós nos conhecemos... Já era médico? Estava se formando. E eu trabalhava na indústria farmacêutica. Aí nós casamos, aí tivemos o Guilherme, aí eu resolvi que ia voltar para uma faculdade, porque eu fiz pedagogia, depois fiz administração de empresas até a metade do curso. Foi quando nós nos mudamos em função de uma proposta de trabalho que ele teve, de Rio Grande para Torres. E aí tive o Guilherme e aí eu tranquei a faculdade. Quando eu resolvi retornar, ele disse para mim, por que tu não faz odonto? Eu disse, odonto? Aí eu disse, vou fazer, faço vestibular, se eu gostar, não tem como largar, né? Apaixonante. Não, eu me apaixonei. Ele me fez proposta de fazer medicina 2 vezes depois. Ai, César, é que tu nunca começou odonto. É apaixonante. A gente se gruda, não larga mais. Tá, e aí, me conta. Aí o Guilherme tinha 1 ano, e o Bruno, que é o meu mais velho, 15 anos, quando eu fui fazer odonto. E me formei em 4 anos e meio. Eu engatei a primeira e fui. E dali eu fiz bucofacial por um tempo. Tive que parar em função do Guilherme, que era pequeno, tínhamos ficado sem empregada, né? Quem cuidasse dele. E era toda semana que eu tinha que me deslocar para Porto Alegre. Aí entrei na implantodontia. Depois nós nos mudamos para Caxias por uma proposta de trabalho dele também. Nós avaliamos juntos e chegamos à conclusão que seria o melhor naquele momento profissionalmente para ele falando. E hoje estamos há quase 3 anos, né, em Caxias. Quase 3. E encantados com a cidade, né, com a receptividade do pessoal, dos Caxias gringos. é que está beneficiado com esse casal maravilhoso que deve estar uma clínica encantadora. Obrigada. E aí eu não paro mais. E o César pergunta quando é que tu vai parar, porque eu não consigo quase te ver em casa. A gente às vezes até não se encontra, né? E os boletos que não param de chegar, né? Mas nós tivemos toda essa trajetória, enquanto eu estudava e ele fazia um monte de plantão para poder pagar a minha faculdade. Porque como eu já tinha filho, a faculdade que eu fiz foi uma faculdade particular e ele tinha que dar conta de pagar.
E toda a estrutura também, de novo, né? Que também, olha que história linda de superação, que também não ficou sentada, não precisa botar culpa em ninguém, porque o sucesso todo depende de vocês, né? E César, para ti foi muito fácil também? Fácil? Como é que foi se formar em medicina? Conta aqui para nós. Na realidade, eu entrei na medicina, foi uma outra opção. Eu fiz um ano de engenharia civil, né, que eu sempre gostei de desenhar. E aí eu queria achar alguma coisa que tivesse a ver com desenho, com arte e tal. E aí eu fui fazer engenharia civil. Passei, fiz um ano, aí no final eu disse, não é isso que eu quero uma coisa mais artística. Fui fazer arquitetura. Aí prestei vestibular em Pelotas, eu sou de Rio Grande, né? Passei, fui para lá. Aí fiquei um ano em Pelotas e aí eu fiquei doente. Aí eu tive que ser internado para fazer uma cirurgia. E aí quando eu estava internado, eu disse, pô, que legal, aqui o pessoal tudo de azulzinho, escutando o pulmão e tal. Vou fazer medicina. Aí falei com meu pai na época, eu disse, pai, eu queria fazer medicina, mas meio assim, né? O pai vai me dar uma... Ele ficou feliz da vida. Aí me pagou o cursinho, pagou um ano de cursinho, eu tentei, fiquei por pouco, pagou o segundo ano, fiquei mais perto, e aí ele disse, agora você é boa fonte. Não tem... Se tu quiser estudar, tu vai estudar pelos livros que tu já tem lá do cursinho. E eu, como desenhava, os professores do cursinho já me conheciam, me convidaram para fazer o curso e para pagar com caricatura. Eu fazia caricatura na época. E aí eu topei, fiz 18 caricaturas dos professores. Aí enquadramos e tal, e aí foi o ano que eu passei. E aí entrei na faculdade. Aí me formei, resolvi fazer pediatria e tô aí. Então, para ninguém é fácil, né? Eduardo, como é que foi para ti? Muito fácil também fazer odontologia? Muito fácil, muito, nossa. Bom, minha história, assim, eu sou de uma família classe média do Rio. E quando eu tinha 16 anos, eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã um ano mais nova e um irmão um ano mais novo que ela. E quando eu tinha 16, meus pais se separaram. Então foi um baque mais ou menos grande. E a gente foi morar com meu pai, que é uma coisa que não é tão comum. Um ano depois, meu pai morreu num acidente de carro. Uma semana antes do meu vestibular. Então, assim, fui fazer um vestibular com a cabeça meio a mil e eu acabei passando. É legal a história dele, que foi fazer engenharia civil antes, que eu fiz matemática e informática antes de fazer odonto. Que eu sempre fui um aluno muito bom do colégio de exatas. Então, matemática, física, eu era bem bom. E fiz e não comecei a ver muito sentido naquilo, quando eu entrei para o UFRJ. E aí eu estava estudando o que eu poderia fazer diferente, comecei a ficar em dúvida entre comunicação e eu pensei, odontologia, vocês vão cair para trás como é que eu escolhi odontologia. Eu estava num encontro de jovens da igreja, que era de adolescente, e aí um amigo meu puxou um espelho bucal do bolso e falou assim, Picanço, dá uma olhada aqui no meu siso. Eu peguei, olhei, eu estava vendo o livro de profissão, escolhendo, e meu avô, que já era falecido, pai da minha mãe, era dentista. Falei, cara, ser dentista deve ser legal. E aí fui me inscrever. Na dúvida entre odonto e medicina, como eu já tinha perdido meu pai, eu não tinha grana para pagar a faculdade, então eu tinha que escolher uma federal. E a de comunicação e o vestibular da de odonto eram juntas. Eu tinha que optar por uma. Fui fazer odontologia, dei uma sorte que eu gabaritei matemática e acabei entrando em 5º lugar, e era 39 por vaga nessa época, para a UF, lá em Niterói. E, ok, só podia passar para a pública. Quando meu pai morreu, eu fui morar no subúrbio do Rio com a minha mãe. Morei lá por 2 anos. E aí, durante a faculdade, eu comecei a vender sanduíche natural para tia da minha namorada da época. Depois, comecei a vender roupa top de menina, short tactel. E aí, num belo dia lá, roubaram as minhas 2 mochilas com todas as roupas. E o Alexandre, que era o cara que me fornecia as roupas, me facilitou para eu poder pagar o que tinha lá. Fazia festa para poder ter dinheiro para pagar e também não comprei nenhum livro. Era tudo Xerox. Se tiver alguém da minha turma aqui assistindo, vai falar que assim, eu estudava na Xerox do caderno da Marreca, que era da minha turma. E acabei me formando, e quando me formei, eu tinha que entrar para o Exército, porque eu não tinha como bancar um consultório, e trabalhava no Exército o dia inteiro em mais 2 consultórios de 5 e pouco até as 10 da noite. Já com 3 anos formado, dei plantão 4 dias por semana,
para poder ter grana também para me sustentar. E aí fui começando a entender o mercado, como funcionava. E é engraçado que hoje, depois de assim, trabalhar muito, começar às 7 da manhã e acabar às 10 da noite, quase todo dia, eu com o sistema que eu falei, com o Self-Manager, eu juntei a minha aptidão matemática, a minha parte do marketing de comunicação, com a minha paixão com a odontologia. Bom, gente, só para dar um resuminho, tá, na vidinha desse cara que está contando para vocês, ele apresentou o trabalho dele de mestrado em Boston, no Congresso de Boston. Ele é membro de 3 sociedades importantes, tá, de odontologia. Da tá? diretoria. Pode dizer para nós reservas? Eu hoje sou diretor de marketing da SBTI, que é a Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais. Sou diretor científico da SBOI, que é a Sociedade Brasileira de Odontologia Integrativa. E sou diretor científico da AORG, que é a Academia de Odontologia do Estado do Rio de Janeiro. Então, com isso, eu sou imortal pela Academia do Rio, que são 60 cadeiras, e sou imortal também pela Academia Brasileira de Odontologia. São 140 cadeiras. Então, vocês olham assim, dizem assim, nossa, esse cara nasceu virado para a lua, né? Olha que sorte. Deve ser, como é que eles chamam, coxinha? É isso que eles chamam? Coxinha. Ah, deve ser coxinha, né? O cara tem sorte, o cara nasceu virado para a lua. Gente, não é nada disso. As pessoas que têm sucesso na vida são aquelas que batalham, que correm atrás. Eu achei legal da gente fazer esse programa. Quando a gente estava batendo papo, eu fui dar aula no pós-graduação da Siglia. E a gente começou a bater papo um dia jantando e disse assim, gente, eu vou ter que fazer esse programa, porque muita gente precisa desse estímulo para ouvir que não é fácil, que nem todo mundo que tem sucesso, pode ser que um ou outro tem sorte de nascer numa família abastada, né? Uma que outra pessoa tem sorte de nascer em família abastada, mas nem todo mundo tem. Muita gente que tem sucesso corre atrás. E eu vou dizer para vocês, eu acho que grande parte, é a minha opinião, tá? De novo, gente, essa é a minha opinião. Grande parte das pessoas que têm sucesso correm atrás. Porque eu conheço muita gente que tem condições e não estuda. Vai ter aquela máxima do pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu conheço muita gente que tem condições e até hoje não se formou. Sim. Eu conheço muita gente que não vai, não dá, não deu, tem uma desculpa aqui, tem outra desculpa ali, porque não deu, enfim. Como você bem falou, enquanto a gente não atribui a si a causa do nosso sucesso ou fracasso, você não vai para frente. Então, entender que você ou ganha ou aprende, você não perde. Se eu errei em algum processo, eu buscar nesse processo aonde estava o erro e tornar aquilo como um aprendizado para não repeti-lo e seguir em frente. Então, são características de quem tem essa superação, persistência, você ter foco no que quer fazer. Então, são alguns quesitos que são fundamentais para você conseguir chegar lá. E aí você leva 10 anos, 2 meses, 4 dias para alguém falar que você teve sorte da noite para o dia, né? Então, vamos dar dica daí. César, tua dica daí para quem quer crescer. Tem que querer, vontade, né? Acho que não tem outra... uma vez um professor falou assim, eu acho que é uma analogia bem interessante. Um sujeito para atravessar 2 prédios, né, através de um arame, ele tem que saber, ele tem que querer e tem que poder. Ele tem que saber porque ele tem que treinar para ter equilíbrio, né? Ele tem que querer porque ele tem que ter vontade e tem que poder porque ele tem que ter a vara, tem que ter o cabo para passar. Então, assim, é um somatório de coisas. Não adianta só querer e não poder, não ter ajuda. Eu falo, eu também, quando eu estudei, quando eu estava estudando fazer o vestibular, o meu pai pagou o cursinho para mim. Se ele não paga, eu não poderia ter, não adiantava só ter força de vontade, né? Então, acho que é isso, um somatório. Claudinha, teu conselho aí. Acho que tem que ter persistência e acreditar. Eu acho que 50% é a força da mente. Eu quero, eu vou conseguir. E aí é tirar a preguiça do corpo e ir na luta, porque quantas noites eu deixei ou dias de estar com a minha família, com meu filho pequeno, o César apoiando, o mais velho, que na época tinha 15 anos, ajudando a cuidar do pequeno, que tinha 1. Então, a união, né? A união entre as pessoas da família
para a gente conseguir chegar aonde se almeja chegar, desde que tu tenha persistência e vontade. Chegou um momento que o César disse, eu não tô aguentando mais fazer tanto plantão, acho que tu vai ter que parar a faculdade. Eu disse, não, tudo bem, tranquilo. Aí ele saiu e eu lembro que eu fui pro quarto e eu chorava que nem uma criança, né? Porque eu queria muito aquilo. E aí eu tive que arranjar uma solução. A gente diminuiu várias despesas. Nos mudamos de casa. Fomos de uma casa maior, que tinha cômodos para todos. E ele já médico, conceituado, mas eu fazendo uma faculdade cara. E fomos para uma casa muito pequena. Que para abrir o guarda-roupa, a gente tinha que subir na cama. E é legal isso, porque a gente olha para trás e vê que a gente superou várias coisas para conseguir chegar aonde chegou, mas a gente precisa de muito mais. Às vezes precisa abrir mão de coisas para depois ter uma coisa maior, né? Sim, nós abrimos mão de várias coisas. Um passo para trás e 2 para trás, para frente. Né? E continuamos abrindo, porque ele continua fazendo os plantões à noite, o telefone toca, ele sai correndo, é sala de parto, é criança, e eu passo muito fora para conseguir melhorar o meu conhecimento, né? Continuo estudando, nunca parei, eu nem sei quantas faculdades. E quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que precisa saber. Não claro, acaba, né, gente? Claro, não acaba. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que menos eu sei. E essa é uma lição que eu deixo pro meu filho mais novo, né? Porque o mais velho está super bem encaminhado, ele entendeu bem isso. E eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente pode deixar para os filhos, sabia? Porque eu noto que aqueles pais que se acomodam criam filhos acomodados. Siglia, eu quero que, mais do que o conselho, eu quero que tu faça o convite, como o nosso tempo infelizmente está estourando, eu quero que tu faça o convite para o evento que tu está organizando, que é um mega evento, que vai ser o primeiro. Eu e o Eduardo, inclusive, estaremos lá. Depois nós vamos fazer um convite. Vai lá. Então, de conselho, o que eu diria? Eu gosto de contar uma história que meu pai sempre disse assim, eu cresci ouvindo do meu pai que você sempre tem que fazer aquilo que você gosta, porque senão você nunca vai ser um bom profissional naquilo. Então, que primeiro você saiba o que realmente te identifica e lutar por aquilo, não ter medo. Eu, quando entrei na faculdade, que meus horários de estudo eram da meia-noite às 3 da manhã, que era o horário que eu tinha para estudar para a faculdade, porque durante o dia eu estudava, depois eu trabalhava, chegava em casa, ia botar a filha para dormir, enfim. Eu parei e pensei, são 4 anos, eu aguento? Eu aguento. Vai passar, eu não vou precisar dormir 3, 4 horas a minha vida inteira, é um período, então eu aguento. Batalha por aquilo, mas batalha por aquilo que você realmente acredita, que você realmente gosta, porque você vai ser bem sucedido naquilo. A partir do momento que você trabalha, aquilo não é um esforço, é um prazer e flui. Então eu sempre pego isso do meu pai, porque toda vez que a gente falava em profissão, ele disse, escolha uma profissão que você goste, né? Em relação ao meeting, nós vamos ter, então, dia 19 e 20 de outubro, estão todos convidados, né, da área da... Gente, 19 e 20 de outubro. Vai ser no Majestic, em Florianópolis. Nós vamos fazer o primeiro evento em Floripa Meeting Hof. Tá, Sília, mas tem tantos eventos hoje em dia de Floripa, de meeting, né, que só falam sobre Hof. O que é a ideia do nosso meeting? Né? Por isso que eu convidei você, que eu convidei o Eduardo, que tem vários profissionais dentro da área da odontologia e de diferentes áreas. O tema é multidisciplinariedade em alta performance. É justamente mostrar isso, que tudo linka à odontologia. A harmonização ela é linkada em todos os sentidos. Então vai ter quem vai falar de implante, vai ter quem vai falar de reabilitação, vai ter quem vai falar de cirurgia bucomaxilo, todos mostrando que a gente harmoniza, né? Que o fim é sempre o mesmo. Então ficam todos convidados, vai estar muito legal. Está junto comigo a doutora Ana Basile também na organização desse evento. O Eduardo está ajudando também. Você vai estar lá palestrando, dando teu show de ozonioterapia, que fez a gente se apaixonar por isso. Então fica o convite, 19 e 20 de outubro, Floripa Meeting Hof, no Majestic, em Florianópolis. E eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, que seja o primeiro de muitos programas que vocês estejam aqui com a gente. Eduardo, venha, diga. Só para dar a última palavra, não tem almoço grátis. Então, o sucesso, muitas vezes, ele vem acompanhado de abrir mão de relações familiares, esposa, filhos, para que a coisa chegue lá. E tem uma palavra japonesa chama Ikigai, não sei se vocês conhecem, mas o Ikigai é quando você descobre o seu propósito, quando você une a sua profissão com o que você sabe fazer
e você tem vocação para aquilo. Então, até me emociona que quando a gente chama e chega ao Ikigai, que você descobre realmente o teu propósito de vida, a gente chega lá e que cada um busca o seu. Muito legal. Gente, então eu quero agradecer muito vocês, que seja o primeiro de muitos programas que vocês estejam aqui com a gente. Foi lindo o programa. Obrigada a você, Ana. Obrigada. Eduardo, chegou em Porto Alegre, vem gravar o programa. Vocês estão sempre convidados, que são aqui do Sul. Eu tenho que agradecer a Neto, que me veste. Muito obrigada. Gente, telefone da Neto, 981 70 11 11. Quem é de Porto Alegre, quem não é, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, tá? Telefone da Neto é 51 981 70 11 11. Essa semana está em promoção. Acreditem, qualquer peça por 349. Acreditem, de couro, maravilhoso. A partir de 15 de março, coleção nova, lindíssima. Aproveitem. Agradecer ao Zafari, nosso patrocinador há 8 anos. Obrigado, Zafari. Onde economizar é comprar bens, melhores produtos. E a Filoson, o melhor aparelho de ozônio. Não tem nem o que falar, né? Usou ozônio, tem que usar Filoson. E a gente se encontra a semana que vem com o Miguel junto, né? Porque Viva Mais sem o Miguel também não tem graça. A gente se encontra semana que vem.